Eu sou formada eu sou graduada em Direito pela Unesp, pela Universidade Estadual Paulista, aqui do estado de São Paulo, que fica na cidade de Franca, e fiz também o meu mestrado lá na Unesp, ambos em Direito. Então, eu sou do campo do Direito. E a pós-graduação nível de doutoramento eu fiz aqui em São Paulo também, mas em Direito Político e Econômico. E foi nesse momento, durante o meu doutoramento, que eu encontrei a teoria crítica do valor e optei por essa empreitada tão árdua e também tão desafiadora e apaixonante, que é estudar o pensamento de Roswitha Scholz. E eu vinha de uma tradição, de um grupo aqui de São Paulo, eu sou de São Paulo, que estuda o Estado e o direito a partir dos chamados debates da derivação, que também emergem ali nos anos 80, simultaneamente ao surgimento da teoria crítica do valor na Alemanha, e os debates da derivação também surgem na Alemanha, na Inglaterra também, que são justamente países da Europa de capitalismo central que sentiram, né, o impulsionamento, o boom de crescimento do Fordismo, principalmente depois do pós-guerra, mas que naquele momento, nos anos 80, já estavam sentindo os efeitos do declínio do próprio regime de acumulação fordista e passando aí para o que a gente pode chamar de pós-fordismo, declínio do fordismo, acompanhado de uma regulação neoliberal, do neoliberalismo. E é nesse momento de reconhecimento mesmo dessa falência, desses escombros, desse colapso do modelo de valorização do valor, que esses dois modelos de pensamento emergem, tanto os debates da derivação quanto a teoria crítica do valor, claro, partindo de premissas, de referenciais diferentes dentro do próprio marxismo. Nós sabemos que a própria teoria crítica do valor surge como crítica marxista e depois se torna crise e depois há a cisão, e hoje em dia, inclusive, há uma discussão dentro do próprio coletivo e de fora, se de fato eles se inscrevem entre os marxistas, se eles podem se considerar ou ser assim declarados marxistas, ou até mesmo uma possibilidade de não ser isso, mas uma outra coisa, que é a própria crítica radical à valorização do valor. Mas o fato é que eu achei um ponto de congruência interessante entre esses dois debates, tanto os debates da derivação quanto os debates da teoria crítica do valor, e foi por aí que eu caminhei, mas especificamente a leitura da Roswitha Scholz do valor não neutro, mas especificado sexualmente, né, marcado como masculino desde a sua égide, desde a sua gênese. E aí, nesse sentido, é que meu livro vai tentar fazer um encontro, promover um encontro entre essas duas formas de reflexão. Eu começo o livro falando dos debates de derivação, da forma política e da forma jurídica, porque essa é a minha seara, e o livro publicado pela editora Corrente, ele se inscreve na coleção Pensamento Jurídico Crítico, coordenada pelo professor Alisson Leandro Mascaro. E aí, por isso, eu começo pelos debates críticos acerca do Estado e do próprio direito, que é a minha seara, para depois apresentar a perspectiva do que eu chamo de valor-clivagem, que foi a tradução que eu propus para o Werk del Abspaltung da Roswitha, que o pessoal do Beco, lá do Exit, o pessoal de Portugal que traduz os textos da Exit lá no sítio Beco, traduz para valor de associação. E há muita gente aqui no Brasil trabalhando o teorema da Roswitha a partir da tradução valor-cisão. E eu reconheço, uso essas duas traduções ao longo do meu trabalho. Então, nesse sentido, eu trago, e nós sabemos que o pensamento da Roswitha Scholz, ele é muito pouco conhecido aqui no Brasil. O pessoal aí da crítica radical, né, que historicamente é que trouxeram esse pensamento para o Brasil, o pensamento do Robert Kurz, de todo o pessoal de Nuremberg para cá. Depois surgiram outras abordagens, a revista Sinal de Menos, o pessoal da FEFELESH aqui na USP tem pesquisado a partir dos debates da crítica do valor, mas é ainda um campo de conhecimento e de estudo, um referencial
bem desconhecido, e no campo do direito era completamente desconhecido. Então, eu tento trazer Roswitha Scholz para a minha área, que é a área do direito, ampliando um pouco os nossos espectros críticos de análise, que é uma análise de tradição da qual eu pertenço, que é uma tradição marxista dos debates da derivação. Então, o que eu discuto? A Roswitha vai entender o valor, como o pessoal que já está habituado, já é iniciado nesses debates, ela vai entender o valor a partir dos próprios debates da teoria crítica do valor, que é uma perspectiva de revisitar a economia política do Marx, mas especificamente a sua obra de maturidade, que é o Capital, a sua obra de economia política, e entendendo que havia ali no Marx uma ambiguidade, uma duplicidade de interpretação que abria uma possibilidade de um caminho de interpretação em Marx que ontologizava o trabalho e não tratava o trabalho como uma categoria abstrata específica do modo de produção capitalista, e essa ontologia transhistórica, segundo a crítica do valor, não é uma compreensão adequada do trabalho e da centralidade do trabalho para a replicação do valor no modo de produção capitalista. E, de outro lado, há a interpretação que eles consideram correta, que é a interpretação que não ontologiza o trabalho, que considera o trabalho uma categoria histórica, abstrata e específica entre as formas sociais do capitalismo, que são as formas que mobilizam a economia para a valorização do valor, mas que são formas sociais porque, a miúde, concretamente, determinam as nossas relações na sociedade das mercadorias. E nessa concepção de valor, do valor ou da forma valor, com essa anatomia, com essa morfologia, a Roswitha vai propor ainda uma abordagem ainda mais específica, mais radical, dizendo que esta forma valor, essa forma do valor que se replica a si mesmo, não é uma forma sexualmente neutra, mas ela tem uma especificação de gênero, por assim dizer, uma especificação sexual, ela é exclusivamente masculina. Então, a Roswitha vai escrever o sexo do capitalismo, ela vai afirmar que o valor é homem, que o capitalismo tem sexo, ele é especificamente masculino. E, claro, que ela faz essas... Congelou novamente? Opa, Thaís, cortou, congelou, agora voltou. Thaís, está ouvindo a gente? Houve um corte aí com você. Tô ouvindo. Pronto. Parece que agora você... Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Vamos lá. Não sei o que está acontecendo não, mas está cortando um pouco. Pode ser a internet. Deve ser, acho que é o próprio sinal de internet. Então, dentro dessa perspectiva que eu trago aqui, nós temos eu parto desse referencial teórico da Roswitha, de que o valor tem uma especificidade masculina, e a Roswitha tem a audácia, acompanhando também o Robert Kurz, as reflexões do Kurz. Ela disse que ela disse numa entrevista a uma entrevistadora da Espanha chamada Clara Ruiz, de Madrid, que ela, na convivência com o Robert Kurz, porque eram companheiros, demorou um tempo para convencê-lo acerca do valor clivagem, e ela ficou até surpresa quando ele finalmente se convenceu e inseriu essa perspectiva nas suas próprias análises acerca do valor. E aí a Roswitha, quando vai que o valor é macho, é masculino, é homem, o sexo do capitalismo é masculino, claro que ela tem a clareza do caráter sensacionalista que a afirmação dessa possa adquirir, ou o impacto ou o choque que isso possa causar, e é óbvio também que ela não está se referindo ao sexo biológico, ela está trazendo uma configuração mitográfica arquetípica do masculino que foi obrigatória na conformação do valor capitalista para que esse modo de produção e de acumulação se possibilitasse. E aí a Roswitha tem uma outra audácia, que é trazer a primeira geração frankfurtiana, especialmente o pensamento de Adorno, também acompanhando o curso, numa crítica ao próprio esclarecimento, porque na Alemanha
eles chamam o que a gente chama tradicionalmente aqui de iluminismo, de Aufklärung, mas a melhor tradução seria mesmo para o português esclarecimento e não iluminismo, até porque a palavra iluminismo está carregada de um construto ideológico bastante positivo em relação ao que foi o movimento do iluminismo e da razão esclarecida para configurar a modernidade e a contemporaneidade como nós conhecemos hoje. Então, ela trazendo o Adorno para o debate, ela vai entender que essa razão esclarecida, foi aí crucial para que se estabelecesse uma espécie de metanarrativa na constituição da sociedade moderna, esclarecida, burguesa, de cisão, de clivagem ou de binarismo entre o masculino ou o feminino. E aí, nesse sentido, na compreensão de Roswitha, o patriarcado capitalista, embora ele traga alguns elementos simbólicos, culturais, constitutivos de linguagem de patriarcados anteriores, como, por exemplo, né, no caso do Ocidente, isso é algo que vem sendo absorvido numa formação patriarcal desde a antiguidade ateniense, e nesse sentido Roswitha até aproveita algumas autoras que ela vai criticar depois, como é o caso da Simone de Beauvoir. Embora haja assim, uma construção simbólico-cultural e que na sociedade judaico-cristã assumiu uma conotação específica de demonização da mulher, da sexualidade da mulher, de identificação da mulher ao natural, de demonização da mulher por identificação da mulher a tudo aquilo que não fosse divino, que fosse tentador ou que fosse associado ao mal. Embora houvesse isso, obviamente, na constituição simbólica do lugar do feminino, e nós estamos falando de Ocidente, que é o nosso ponto de vista e de análise, para o que é ser mulher, ou o que é um masculino e um feminino, esse binarismo arquetípico que nós vivemos até os dias presentes, que cliva a existência humana em únicas duas possibilidades, homem e mulher, e trata cada uma delas com um arcabouço de características muito específicas, associando sempre o homem à racionalidade, à coragem, à força, ao denodo, à inteligência, à assertividade, enquanto a mulher é associada a outro campo de caracteres como a emotividade, a sensibilidade, a resignação, a paciência, o afeto, o carinho e etc. Essa metanarrativa é específica do esclarecimento e ela se firma na modernidade burguesa, e é graças a esse binarismo muito peculiar e muito específico da sociedade burguesa que é possível trazer a abstração do trabalho e a abstração da forma-valor com uma marcação especificamente masculina associada a esse campo de caracteres metanarrados como masculinos na formação do capitalismo, já um capitalismo amadurecido pós-acumulação primitiva, especificamente, principalmente. Então, nesse sentido, a Roswitha, como nós sabemos, quem estuda o seu pensamento, vai tratar aí o trabalho abstrato, que para a crítica do valor não é ontológico, não é transhistórico, porque a crítica do valor não confunde todas as atividades humanas de modificação do mundo, de alteração da natureza, de colocação do sujeito, do ser humano no entorno, com o trabalho do modo de produção capitalista. O trabalho do modo de produção capitalista não é tudo que todas as pessoas fazem no seu cotidiano para produzir coisas úteis, melhorar a sua vida e sobreviver. O trabalho no modo de produção capitalista é forma-trabalho ou é trabalho abstrato, que no modo de produção capitalista originário, em que o capital produtivo se sobrepõe ao capital financeiro, que a crítica do valor trata o trabalho, né, como o trabalho abstrato, que é a forma-trabalho, e essa forma-trabalho, então, lembrando que nós estamos falando originalmente, quando a gente fala em gênese do modo de produção capitalista, nós estamos falando de capital produtivo. E aí depois é que vai haver um esforço no coletivo Crises para trazer essas compreensões do trabalho
interações quando a gente está tratando de capital financeiro e desse capital especulativo que nós temos hoje, ou que o Robert Kurz chama de capitalismo de cassino. Mas se nós formos raciocinar aí na gênese do modo de produção capitalista, nós estamos tratando, claro, do modo de produção capitalista de acumulação, ou liberal ou fordista, o capital produtivo se sobrepondo ao capital financeiro para a valorização do valor. E no modo de produção capitalista, lastreado no capital produtivo, se produz valor, se replica o valor através do trabalho, não tem outra forma, né? Então, na abstração do trabalho e do trabalho configurado como trabalho assalariado, que o modo de produção capitalista é capaz de desdobrar a forma valor a partir da extração do mais valor e replicar valor através do trabalho. Esse trabalho abstraído nesta forma trabalho, ele vai ter uma relação de equivalência com as outras formas sociais do capitalismo. Então, nós estamos tratando aí, a partir de uma leitura da economia política marxiana, de formas sociais abstratas, que, porém, não são idealismos. A compreensão dessas abstrações é uma a materialidade das relações sociais na sociedade das mercadorias, e aí, graças a isso, é por conta disso que a teoria também crítica do valor, ela vai rever os conceitos de fetichismo e mostrar a centralidade do conceito de fetichismo, que tinha sido relegado a um segundo plano, porque para o que a teoria crítica do valor chama de marxismo tradicional. Então, quem já conhece bem a teoria do valor e esses debates vai me desculpar, mas eu vou tentar, como professora, tentar ser um pouco mais didática na minha explicação para a gente compreender quando estarmos todas e todos na mesma página. Então, nós estamos tratando aí esse trabalho abstrato. Por que trabalho abstrato? Que não se confunde aí com o que eu estou tratando como atividade humana, coisas que nós fazemos. Tudo isso que nós fazemos no nosso dia a dia concretamente, não é isso que nós estamos chamando de trabalho. Nós estamos chamando de trabalho a forma trabalho, ou o trabalho abstrato. Por quê? Porque quando eu tenho o processo de produção, você precisa, no trabalho humano, estar na forma trabalho, abstraída na forma trabalho, enquanto trabalho assalariado, uma equiparação com outras formas também abstraídas, como, por exemplo, a forma mercantil ou a forma mercadoria. E aí, nesse sentido, o trabalho, quando ele o trabalho que valoriza o valor, ele valoriza através do tempo de trabalho socialmente necessário para produzir alguma coisa. E aí, quando ele se consubstancia, quando ele efetivamente produz algo e produz valor, aí ele se materializa na forma mercadoria enquanto trabalho morto, enquanto trabalho passado, porque já passou o tempo de trabalho socialmente aquela forma mercadoria, aquela forma valor. Enquanto ele está sendo explorado no processo de produção, esse trabalho humano que requer um tempo social, de implicação social para que as pessoas de carne e osso estejam lá produzindo, esse trabalho vivo, ele é, então, portanto, abstraído na forma trabalho, e quando ele se condensa na forma mercadoria para produzir mais valor, ele é trabalho morto ou é trabalho passado. O modo de produção capitalista, ele permite uma equiparação de tudo com tudo a partir da abstração da forma mercadoria. O que nós chamamos de mercadoria ou de circulação das mercadorias elabora uma crítica à sociedade das mercadorias. Ela não está falando, nós não estamos falando das mercadorias concretas, das coisas reais.
a que nós estamos nos referindo. Mas o fato é que a forma mercantil, a forma mercadoria, é capaz de estabelecer uma equivalência de tudo com tudo, graças às relações de valor, valor relativo e valor equivalente. Como eu consigo fazer uma equivalência para poder fazer a circulação, a troca de mercadorias no mercado capitalista, o que garante, contudo, essa possibilidade é o fato de que todas as coisas estão abstraídas numa forma mercantil. Então, quando eu estou falando de mercadoria, eu não estou falando de peixes, sapatos, água, cachorro, né? Automóveis. Não é disso que eu estou falando. Estou falando da capacidade de abstração de todas essas coisas na forma mercantil, na inserção das coisas reais na forma mercantil, para que todas as coisas, embora materialmente muito diversas entre si, possam ter uma equivalência mercantil, de circulação da forma mercantil. E isso se dá através das relações. Possibilita essa equivalência, diferente de um escambo, é que nós possamos estabelecer, primeiro, um equivalente universal. E o equivalente universal poderia ser qualquer mercadoria. Ocorre que, para facilitar a circulação, o equivalente universal passa a ser a moeda. E a moeda, então, ela é capaz de ser o mesmo equivalente para tudo. Então, eu sei quanto custa um cachorro, eu sei quanto custa um peixe, eu sei quanto custa um sapato, eu sei quanto custa um automóvel. Por isso, eu sei quanto vale um cachorro em relação ao automóvel. Graças a essa equivalência aí universal de estabelecer. Ocorre que no sistema capitalista, moeda não é o mesmo que simplesmente moeda ou monetarização em outros modos de produção, porque nós estamos falando de uma outra forma abstrata que é a forma dinheiro. Então, vamos trocar a palavra moeda pela palavra dinheiro ou por forma dinheiro. Além de ter a capacidade de ser um equivalente universal de todas as mercadorias e de ser uma capacidade de monetarização da economia para que se viabilize as trocas, a forma dinheiro tem uma peculiaridade especialíssima que ela é capaz de se replicar a partir de si mesma. A forma dinheiro se E esse é um fenômeno e uma característica da forma dinheiro desde sempre, que foi levado às últimas consequências após a crise do Fordismo, quando, além da forma dinheiro, nós temos outras mercadorias de segunda ordem capazes de se valorizar sendo apenas forma, como é o caso das ações, é o caso dos títulos da dívida, dos derivativos, nesse mercado de mercadorias de capitais ou mercadorias de segunda ordem, como chama o Lohhoff. Então, quando nós falamos formas sociais do capitalismo, nós estamos falando de formas abstratas, estamos falando da forma trabalho, que não se confunde. Estamos falando da forma mercadoria, que não se confunde com as coisas reais, mas que possibilita a circulação e a equivalência de todas as coisas no mercado de capitais. Nesse sentido, nos mercados de produção e circulação de bens e de serviços e no mercado de capitais. Então, essa conformação do modo de produção capitalista e a capacidade das formas abstratas, como a forma dinheiro e outras mercadorias financeiras, se replicarem sem corresponderem de fato, enquanto forma, a coisas concretas, a produção de coisas concretas no mundo, faz com que o modo de produção capitalista não se compare com nenhum outro. E faz com que nós, numa sociedade em que as coisas circulam sem que o sujeito, sem que pessoas, sem que seres humanos tomem parte necessariamente nesse processo. Então, outra inovação que a teoria crítica do valor vai trazer, além da desontologização do trabalho, é uma compreensão mais alta, mais profunda, de que o modo de produção capitalista intrinsecamente é perverso e aniquila as possibilidades de emancipação, não porque existe necessariamente
eu vou dizer, falando uma linguagem bem simplória, para me fazer compreender, não porque existe uma classe burguesa, um burguês maldoso, necessariamente, que esteja controlando os meios de produção, que ele seja proprietário aí das forças produtivas, dos meios de produção, e por isso controle as forças produtivas, incluindo a força de trabalho, e seja a classe burguesa que determine as relações de produção e as relações sociais na sociedade capitalista. Porque essa circulação das formas e essa capacidade do valor e de sempre se replicar e se valorizar num processo contínuo, ela é automática, ela é um movimento das formas que independe da vontade ou da ingerência ou da administração direta de pessoas de carne e osso. Embora ela só tenha essa continuidade, só seja possível com a conivência das pessoas, porque nós podemos interromper a replicação automática do valor. No entanto, o que ocorre é que as pessoas não produzem socialmente, então nós não produzimos coletivamente, nós não produzimos socialmente através de interações sociais concretas e materiais em coletividade. Cada um se torna um produtor individual quando o trabalho concreto é abstraído na forma trabalho ou no trabalho abstrato, e tudo que nós produzimos se inscreve das formas abstratas da mercadoria que circulam autonomamente, sem que necessariamente haja um sujeito mobilizando a circulação dessas formas. Então, para a teoria crítica do valor, há uma centralidade na compreensão do fetichismo, porque o fetichismo seria essa capacidade de animar as coisas, animar as mercadorias, para que elas se movimentem. E nós só estabelecemos relações sociais, nós sujeitos, através da circulação das mercadorias, já que nós não produzimos coletivamente, socialmente. Nós produzimos individualmente e passamos a nos relacionar através daquilo que circula aí através do que foi produzido e do que tem a capacidade de valorizar o valor. Essa estrutura da produção e esse desenho paradoxal de formas abstratas e que, no entanto, conformam a materialidade de todas as relações da nossa vida, é uma peculiaridade do valor e do modo de produção capitalista. De maneira que o que há de terrível no modo de produção capitalista não é apenas a distribuição, não é apenas que o produto de valorização do valor, a riqueza que advém da exploração do trabalho, por exemplo, o mais-valor, ou a replicação do valor, por exemplo, e que enriquece uma elite rentista. Não é só a desigualdade de distribuição dos produtos de riqueza, de valorização do valor, que faz com que o modo de produção capitalista seja perverso. É a própria lógica da estrutura produtiva. Essa lógica que abstrai o trabalho e que passa a fazer esse esgarçamento, esse desmonte, essa pulverização do que é a atividade concreta humana e que não se confunde com o que nós estamos chamando de trabalho abstrato. E aí, nesse sentido, haveria para a crítica do valor um equívoco histórico em todas as esquerdas, que é sempre se centrar na tentativa de combater o capitalismo na distribuição, achando que o problema todo do modo de produção capitalista é a distribuição de propriedade, é a expropriação de mais valor da classe proletária pela classe burguesa, de modo que se pudesse haver uma redistribuição dessa riqueza, né, das propriedades, do capital, do dinheiro, do acesso a bens, haveria aí uma espécie de solução dos horrores que o modo de produção capitalista é capaz de constituir. Ocorre que essa perspectiva que tem mobilizado historicamente diversos setores da esquerda, o movimento sindical, os partidos de esquerda em geral, a própria experiência do socialismo real,
como o caso da União Soviética, ou, hoje em dia, movimentos sociais absolutamente respeitáveis, de luta, mas que, no entanto, se centram sempre na questão da distribuição e não observam que é a própria lógica da produção e da reprodução que faz com que o sistema capitalista seja algo terrível que precisa ser superado. E a tendência do modo de produção capitalista é entrar sempre em crise, porque há um limite nessa lógica de replicação e há um limite de reprodução do valor a partir dessas lógicas que estruturam o modo de produção. E quando o capitalismo entra em crise, isso faz parte aí das suas características idiosincráticas. A crise não é um acidente de percurso, a crise faz parte do DNA do sistema capitalista. Quando ele entra em crise, ao invés de acabar, ele passa de um determinado regime de acumulação para um novo regime de acumulação. E foi isso que nós vimos acontecer ao longo do tempo, aí, desde que o capitalismo amadureceu enquanto capital produtivo liberal, entrou em crise e passou a se reconfigurar em outro modo de acumulação, muito centrado na exploração do trabalho vivo abstraído, que foi o modo de produção fordista, de matriz de absoluta industrialização, com o fomento da indústria de base para o desenvolvimento de mais industrialização e diversificação da produção, mas que esse regime de acumulação que parecia definitivo e o sucesso do capitalismo, principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial, onde se constituiu ideologicamente uma crença de que o nazifascismo tinha sido só um desvio num caminho progressivo e que a humanidade tinha retomado aí o seu ritmo de progresso e de avanço, e que o Fordismo se mostrava bom para todos, com uma capacidade distributiva razoável através do estado de bem-estar social, o welfare state, o chamado estado social, em seus vários matizes, suas várias configurações ao longo do século XX. Esse modelo de acumulação também entrou em crise, e a partir dos anos 1980, principalmente, nós tivemos um outro fenômeno, que é a supremacia da valorização do valor pelo capital fictício, o capital financeiro, ou mercadorias de segunda ordem, sobre o capital produtivo. Um capital, um valor que a teoria crítica do valor, naquele momento, inicialmente chamou de fictício, mas que depois compreendeu que ele não é fictício, que ele tem uma outra forma de se relacionar com a equação time, money, tempo, dinheiro, e de explorar diferidamente o trabalho a partir de uma duplicação da forma mercadoria, numa mercadoria totalmente abstrata e matemática, que nasce e morre no momento da sua venda, da sua circulação, que é a mercadoria de segunda ordem, a mercadoria do mercado de capitais. E desde então nós temos vivido um novo regime de acumulação, que muitos autores chamam de pós-fordista, ou esse modelo pós-fracasso do Fordismo. Mas esse mesmo regime de acumulação ultracentrado no mercado de capitais, em que fez uma narrativa que constituiu o neoliberalismo enquanto forma de regulação estatal, de que o problema para esse modo de acumulação seria o massivo endividamento dos estados, ou seja, é preciso austeridade, né? É preciso fiscalizar os gastos do governo, narrando uma fábula de que esse sistema é adequado e é capaz de prosperar, desde que o Estado não gaste excessivamente, porque um grande problema seria o chamado déficit spending, né, um déficit de gastos dos Estados. Em 2008, demonstrou que o problema não é o déficit de gastos dos Estados, mas o problema foi a própria nova lógica que se instaurou de replicação do valor a partir de si mesmo nas mercadorias do mercado de capitais, e que, inclusive, se sobrepõe à capacidade capitalista de
produção e acumulação do capital produtivo, tornando a exploração do trabalho cada vez mais delicada, numa espécie de fricção paradoxal, em que o modo de produção pode prescindir em boa medida de trabalho vivo, mas, no entanto, precisa da máxima exploração com a máxima eficiência do trabalho abstrato, gerando novas configurações nas relações de trabalho terríveis que nós vimos acontecer e nós estamos presenciando até agora, como, por exemplo, o fim de todas as possibilidades estatais regulatórias, como foi o fenômeno do direito do trabalho ao longo do século XX, que tende a acabar. E acontece que esse próprio modo de acumulação de capitalismo de cassino, ele entra em crise em 2008, e hoje nós estamos vivendo uma experiência aí, né, de uma crise que se adensa, principalmente com a pandemia de novo coronavírus, e experimentamos uma espécie de hiperliberalismo, ultraliberalismo, aselvajamento do capitalismo, turbocapitalismo, como diz a Rosvita, e nós não sabemos onde isso vai parar. E a forma de regulação estatal para essa acumulação parece, a tendência tem nos mostrado que ela tem essas configurações neofascistas, pelo fenômeno que a própria teoria crítica do valor vai demonstrar para nós, de que aquela ideia de cada um por si, do neoliberalismo, né? Cada um é responsável por si mesmo, pelo seu sucesso individual e pela sua sobrevivência, ela tende a regredir, mas tende a regredir num espírito coletivo ultranacionalista de contornos protofascistas e que agora parecem bastante afeitas à efetividade de regulações estatais de características neofascistas, sobre as quais a gente pode conversar um pouco mais para frente. Bom, esse é o cenário geral, né, da crítica do valor, e a Rosvita Scholz vai dizer que essa forma abstrata do valor, desse valor que se replica a si mesmo, ela ainda na teoria crítica do valor, embora haja um avanço, obviamente, de compreensão em relação ao que eles e elas chamam de marxismo tradicional, ela ainda trata esse valor como se ele não tivesse sexo, como se ele não tivesse gênero, como se ele fosse neutro, num sentido bastante caudatário da racionalidade esclarecida, do esclarecimento, que narrava também o sujeito universal do esclarecimento como um sujeito neutro, quando, na verdade, esse sujeito do esclarecimento sempre foi um sujeito obrigatoriamente branco, burguês, eurocêntrico e masculino, necessariamente. E, assim como todas essas formas, como a forma do valor, ela se associa especificamente, segundo Rosvita, à masculinidade, porque na égide do capitalismo liberal, nessa conformação originária dessa anatomia do valor, o que foi considerado trabalho abstrato era identificado com coisa de homem. Então, quem trabalhava fora era o homem, porque o trabalho abstrato e a inserção, né, nesses espaços de sociabilidade da sociedade burguesa original, ela era constituída por uma metanarrativa esclarecida que, para estar nesses espaços, era necessário ter as características masculinas: a coragem, a racionalidade, a inteligência, a integridade, a capacidade criativa, a força, a produtividade, a inovação, o espírito empreendedor, a inclinação ao progresso, e etc, e etc. Então, todos os espaços da sociedade burguesa originária, a política, o Estado, o direito, a ciência, a universidade e todo o mundo do trabalho eram espaços necessariamente metanarrados enquanto masculinos. Mas o fato é que o trabalho abstrato, que não é um fenômeno transhistórico nem ontológico, é um fenômeno dessa sociedade, foi associado a uma coisa de homem.
trabalho de macho. Por quê? As outras atividades que continuaram sendo atividades humanas necessárias para que a vida continuasse, para que as pessoas vivessem, não foram abstraídas na forma do trabalho. Que atividades são essas? Por exemplo, fazer uma comida, limpar a casa, lavar a louça, lavar a roupa, gestar novos seres humanos, parir novos seres humanos, cuidar de bebês, cuidar de crianças, cuidar de pessoas quando ficam doentes, inválidas, decrépitas, idosos. Todas essas atividades continuaram sendo obrigatoriamente necessárias na reprodução e na conservação das pessoas e da sociedade. No entanto, essas atividades não integraram o modo de produção e não foram abstraídas nessa forma social e histórica específica que se chama trabalho no modo de produção capitalista. E para que fosse possível essa clivagem do que é trabalho e do que não é trabalho, essas outras tarefas ou atividades foram reputadas como coisas de mulher. Isso é coisa de mulher, é atividade feminina. E claro que todas essas metanarrativas mitográficas e arquetípicas, elas constituem ideologicamente um essencialismo profundo, como se fosse natural da mulher, como se fosse uma inclinação biológica, existencial, energética, espiritual, de qualquer ordem. A mulher nasceu para isso. E aí, portanto, a necessidade dessas narrativas, dessas características, a mulher nasceu para ser mãe, porque a mulher é dela, é essencial, como fosse natural a nossa vontade de cuidar, de acarinhar, a nossa resignação, paciência, capacidade de escuta, né, de submissão. E, ao mesmo tempo, tanta sensibilidade, tanta emotividade tornaria as mulheres fúteis, ou burras, ou tolas, ou fáceis de serem enganadas. E isso, obviamente, fazia com que as mulheres não fossem sujeitos aptos a estar nos espaços que requeriam inteligência, esperteza, racionalidade, rapidez, assertividade. E é por isso que a mulher não era lugar de mulher. Os postos de trabalho, que eram coisa de homem, não era lugar de mulher a política, não era lugar de mulher o direito, não era lugar de mulher a universidade, a escola. A mulher poderia educar desde que fosse educadora de crianças. Por quê? Porque isso estava dentro do universo das atividades femininas. Essas atividades, né, não abstraídas na forma do trabalho, narradas como femininas ou não masculinas, seriam atividades cindidas ou dissociadas, ou o que eu chamo de clivadas. Né? E aí, sim, que a partir do binarismo e do binarismo machista, sexista, porque não é um binarismo horizontal, não é o que é uma cisão horizontal, há uma cisão verticalizante, de superioridade do homem sobre a mulher, obviamente. Essa cisão, essa clivagem binarista da existência humana, Roswitha está dizendo, e eu acompanho ela nessa reflexão, ela também não é ontológica, também não é transhistórica e não é essencial. E isso é muito difícil para a nossa sociedade compreender. Inclusive para a esquerda, inclusive para o marxismo, inclusive para os marxismos que se propõem radicais, porque é muito difícil se desconectar, pensar fora dessa perspectiva binarista e essencialista, porque as pessoas realmente acham que a mulher tem inclinações naturais, por exemplo, o dom ou o instinto, o que você quiser chamar, da maternidade, né? Essas coisas, tipo, como se isso fosse um dado biológico. Ou o carinho, o afeto, a sensibilidade, a emotividade, né? Todas essas questões. Então, não existe uma mulher arquetípica, não existe um homem arquetípico. Tudo isso é constituído socialmente, historicamente, mas é constituído também
economicamente, porque essa cisão entre o que é ser homem e o que é ser mulher na sociedade produtora de mercadorias foi extremamente útil para a abstração do trabalho, para a abstração de todas as formas sociais, e essa clivagem gerou uma clivagem no próprio valor, na própria forma valor. Então, o que tradicionalmente a teoria crítica do valor chama de valor, quando faz a crítica do valor, a Roswitha Scholz vai dizer, esta forma valor, esse é o valor que é homem. Esse valor é macho. Estão me ouvindo ainda? A água foi importante porque recuperou o contato. Ótimo, querido, obrigada. Então, esse valor, forma valor, esse mesmo que a crítica do valor pretende criticar, esse é homem, esse é macho, estruturalmente, morfologicamente. E isso precisa ser apontado, porque não é possível compreender o capitalismo sem compreender que no modo de produção, na estrutura do capitalismo, nós temos o binarismo, um binarismo hierarquizante que constitui o machismo, o sexismo, a misoginia. Então, o que nós chamamos de sociedade das mercadorias, ou crítica à sociedade das mercadorias, ou sociedade produtora de mercadorias, que é obrigatoriamente fetichista, porque nós estávamos falando, as coisas, as formas, elas se movimentam, né, de forma animada, porque elas precisam circular, se mover para o valor se valorizar, e daí o fetiche das formas. Essa sociedade, ela é necessariamente patriarcal. Então, a Roswitha vai propor um outro termo, que é patriarcado produtor de mercadorias, na qual a forma valor, ou esse valor que nós reconhecemos enquanto valor abstrato, é homem. E tudo aquilo que está fora da forma valor é valor clivado, ou valor dissociado, ou valor de dissociação, que é aquilo que é reputado como coisas de mulher ou tarefas de mulher. E aí, nesse ponto, tem algo bastante interessante, que a Roswitha ela vai se esforçar bastante, se dedicar muito a essa abordagem. A partir da década de 1990, então, a crítica do valor se forma ali em meados dos anos 80, 86, e aí, a partir do fim dos anos 80, e principalmente nos anos 90, a Roswitha se dedica e publica o seu texto, um texto emblemático em 92, e vai se dedicar a essas investigações teóricas desde então. E o pessoal aqui da crítica radical trouxe a Roswitha para o Brasil, tivemos aí a oportunidade de termos a gravação aqui no próprio perfil do Facebook daqui da crítica radical, da própria Roswitha explicando o seu teorema do valor cisão, do valor clivagem, do valor dissociação. Ela se dedica a demonstrar isso, inclusive porque no interior dos debates feministas e do feminismo teórico, das epistemologias feministas também, houve um fenômeno nesse alvorecer do neoliberalismo e do pós-fordismo, que foi um abandono das compreensões de matriz epistemológica marxista. Nas décadas de 60 e 70, havia uma produção muito promissora de mulheres que partiam dessa ideia mesmo, né, da separação, dessa divisão entre o que é trabalho de homem, o que é o trabalho, que era coisa de homem, e o que era atividade reprodutiva de toda a vida cotidiana, doméstica, que era tratado como não trabalho pelo modo de produção capitalista, porque era tarefa de mulher, eram
coisas de mulher. E aí nós temos teóricas interessantíssimas no Canadá, temos Margaret Benston, temos nos Estados Unidos Liz Vogel, temos na Itália, por exemplo, Maria Rosa Dalla Costa, e também a Silvia Federici, que agora está famosa no Brasil, pela disseminação dos seus estudos, dos seus textos, começou a produzir nessa época também, mas acabou publicando O Caliban e a Bruxa só no início dos anos 2000. Mas começou a pensar a partir dessa ideia. E o que aconteceu foi que nos anos 80 houve uma ruptura com essa tendência de um feminismo que estava começando a entender isso, que tinha alguma coisa ali no próprio modo de produção capitalista que constitui o patriarcado capitalista. Houve uma ruptura porque entraram na moda as teorias chamadas pós-estruturalistas, que vão beber filosoficamente em alguns autores como Foucault, Derrida, e começou a ficar muito famosa essa perspectiva de que não existe uma única mulher universal, tem muitas possibilidades de mulheridades, que a própria categoria gênero era uma categoria universalizante e não dialogava com as particularidades de mulheres reais. E essas propostas desconstitutivas culminaram na proposta de desconstrução do próprio gênero e que está cada vez mais hegemônica e mais famosa nos debates de gênero, que é a teoria queer, que tem entre as suas principais expoentes a Judith Butler, que também é muito famosa aqui no Brasil. E aí a Roswitha vai enxergar um problema grave aí dos efeitos desse abandono teórico de reflexões feministas a partir de óticas voltadas às questões da economia para questões puramente culturalistas, simbólicas, linguísticas, sociais, e se empenha novamente a partir, então, da conciliação, dessa leitura das categorias econômicas e do valor, principalmente, que faz a teoria crítica do valor, e a gente sabe, a teoria crítica do valor entende que, então, há dois Marx, e ela só aproveita um, que é o que não ontologiza o trabalho, e que não tem também uma perspectiva meio que hegeliana de que há uma possibilidade de superação do capitalismo, como se o socialismo e o comunismo fossem fases posteriores de evolução em relação ao capitalismo, que está muito mais marcado numa filosofia de Marx do que na economia política. Então, trabalhando com o capital, com a sua obra de maturidade, e com as categorias e as formas sociais que estão nas descobertas científicas de Marx sobre o funcionamento do modo produtivo na economia política, sem ontologizar o trabalho e todas as formas sociais. Então, a Roswitha concilia essa visão, aproveita a dialética do esclarecimento, a crítica de Adorno, de Horkheimer, mas principalmente a obra de Adorno sobre a razão esclarecida, e com essas perspectivas, e dialogando com autoras próximas a ela, na Alemanha, que também para a gente acabaram sendo desconhecidas. E aí, autoras como, por exemplo, Grudum Axel Knapp, ou Ursula Baer, né? Ou Frigga Hogg, essas autoras, aí a Roswitha vai desenvolvendo ao longo do fim do século passado e agora entrando nesse com o seu teorema do valor de associação, entendendo essa morfologia do valor como exclusivamente masculina e que, portanto, a clivagem ela é necessária para a continuidade e para a existência do modo de produção capitalista. E aí, claro, que essa reflexão da Roswitha vai ter implicações
muito profundas, de modo que, seguindo o raciocínio dela, então, a gente acabar com o machismo, com o sexismo, com a misoginia, né, a gente acabar com o patriarcado, não é mera questão de mudança de cultura, mudança de atitude, mudança de pensamento, libertação da ideologia, alteração psíquica ou performática. Obviamente, a implicação da compreensão do teorema do valor de associação, para mim, é muito clara. É que enquanto existir capitalismo, haverá patriarcado. Enquanto existir patriarcado, haverá capitalismo. São coisas que estão imbricadas e que se pressupõem. Portanto, uma luta verdadeiramente feminista de emancipação da mulher só pode ser uma luta também, obviamente, de aniquilação do modo de produção capitalista, e não simplesmente centrada na questão da distribuição do que se produz na valorização do valor, mas na própria lógica da estrutura produtiva. Pois bem, toda essa reflexão que eu empresto de Roswitha Scholz, eu trago para compreender as questões do direito e do Estado, e aí entrando na minha seara propriamente dita. Porque os debates da derivação do direito do Estado, eles digamos assim, a leitura pioneira de um debate da derivação está num jurista soviético chamado Evgeny Pachucanes, que no início do século XX escreveu uma obra chamada Teoria Geral do Direito e Marxismo. E o Pachucanes fez algo ímpar, que foi tratar o direito como uma forma jurídica derivada das formas sociais que eu acabei de detalhar aqui para vocês. O Pachucanes, ele parte da forma mercadoria e não da forma valor, seguindo a própria lógica do Capital, que na primeira parte do livro 1, o Marx começa pela compreensão da mercadoria, né? A relação mercadoria e dinheiro, e depois, na segunda parte, é que para a transformação do dinheiro em capital, compreendendo mais a questão do valor. Então, nessa perspectiva, o Pachucanes vai dizer, olha, se eu for entender, né, que o átomo da estrutura da produção capitalista, digamos assim, é a forma mercantil, porque é essa forma abstrata da mercadoria que não se confunde com as coisas concretas do mundo e que permite a equivalência de troca com tudo, de tudo com tudo, permite a troca, permite a circulação, permite, né, a produção de riquezas, a acumulação e permite, então, o capital. Essa forma mercantil que permite que o trabalho seja colocado numa espécie de forma mercantil também e também seja tratado como mercadoria abstratamente e comercializado no tal mercado de trabalho. Essa forma, que é a forma basilar do modo de produção, ela tem uma derivação, um espelhamento em outra forma social, mas que não é uma forma estruturante da economia diretamente, mas que indiretamente é o que possibilita que as formas abstratas estruturantes da economia se relacionem entre si, que as mercadorias circulem e que o capital se reproduza, que é a forma jurídica. O Pachucanes vai dizer, o direito, fazendo, olha, um raciocínio parecido ao que nós estamos falando sobre o trabalho, a partir da crítica do valor. O direito, ele não é uma evolução, uma continuidade de produções jurídicas, de toda a humanidade ocidental, por assim dizer. Isso é uma narrativa bizarra da ideologia, né? De que o nosso direito vem do direito romano, dos institutos romanos. Ele vai dizer, olha, esse direito que nós temos a partir da modernidade e que possibilita o modo de produção capitalista, ele é exclusivo da sociedade capitalista, ele é histórico e ele não tem comparação com nenhum outro sistema jurídico precedente, anterior a ele. E esse direito, ele é também necessariamente uma abstração, uma forma,
e essa forma que possibilita a circulação das formas, né, como a forma mercantil, como a forma que a gente pode chamar didaticamente de econômicas, embora todas sejam de fato formas sociais, porque estabelecem estruturas materiais de sociabilidade. Então, ele está tratando o direito dessa maneira, e aí, assim, para quem não é do direito, eu vou dar exemplos bem básicos, né? O que possibilita que o trabalho se abstraia na forma de trabalho, que o trabalho seja trabalho assalariado e que faça com que haja uma extração de mais valor a partir do trabalho, o que possibilita a produção de riquezas a partir da exploração do trabalho no modo de produção capitalista. É o contrato de trabalho, né? A relação de exploração do trabalho e desse trabalho abstrato no modo de produção capitalista, ela não é uma relação social imediata, concreta, de força, de subjugação, como era em modos econômicos precedentes, no escravagismo da antiguidade ou no feudalismo do medievo. Ela é uma relação que se possibilita por uma forma jurídica, o contrato, o tal contrato de trabalho, que inclusive ficticiamente equipara tanto o trabalhador quanto o tomador do trabalho em sujeitos de direito. Então, a forma sujeito de direito, ela é fundamental para abstrair também seres humanos reais e quaisquer outras coisas que sejam oportunas à circulação de mercadorias em formas abstratas, sujeito de direito. Olha só, para quem não é do direito, para facilitar esse entendimento. O que é uma empresa? O que é uma pessoa jurídica? Uma pessoa jurídica é uma pessoa que não existe, que não é natural, que não é biológica, não é de carne e osso, não está no mundo, e que foi constituída pelo direito. Veja, é uma abstração formal, e a partir do momento em que o direito confere personalidade para essa abstração, ela se torna pessoa para o direito. E tão pessoa quanto as pessoas de carne e osso. Tanto que, se você tem chamados direitos da personalidade, a pessoa jurídica também tem. Os direitos da personalidade são o nome, a honra, a imagem, a privacidade. Se é pessoa, tem direitos de pessoa, da personalidade. Veja, né? Essa pessoa é uma abstração. O Estado e todas as pessoas jurídicas de direito público não são também abstração? Porque nós não estamos falando só de empresa e de pessoa jurídica de direito privado. Estamos falando de qualquer PJ, de qualquer abstração jurídica. Elas são sujeitos de direito. E quando você abstrai e cria essas ficções de subjetividade jurídica, você equipara um trabalhador abstraído no sujeito de direito e um tomador do trabalho, seja ele o que for, pode ser um burguês, pode ser uma família de burgueses, pode ser uma pessoa jurídica constituída por um único burguês, ou pode ser uma sociedade, né? Seja qual for a modalidade societária, e hoje pode ser um conglomerado de capital transnacional. Você equipara essas duas coisas como se fossem horizontais, como se fossem equivalentes, para celebrar um contrato de trabalho regido a partir de uma lógica falsa de simetria, que é o que a gente chama em direito de autonomia da vontade. Os dois quiseram contratar e se submeter àquelas regras do contrato de trabalho, e é por isso que o contrato vincula as partes obrigatoriamente, porque elas foram livres e autônomas na hora de contratar. E aí, se alguém distrata ou rompe as cláusulas contratuais, vai sofrer as sanções. Quais? Vai ser chibatado? Vai ser morto, como nos regimes anteriores? Não diretamente. Vai sofrer sanções racionais previstas nas cláusulas do contrato. E para que a sanção funcione e efetivamente se aplique sobre aquele que descumpriu, quem garante que isso aconteça? Outra forma derivada além da forma jurídica, a forma política, o Estado, que também para os debates da derivação, esse Estado que nós conhecemos, essa forma de organização política é exclusiva do modo de produção capitalista, também metanarrado e constitutivo no mesmo esclarecimento, né, com princípios contratualistas, justnaturalistas,
e etc. Então, essas duas formas derivadas, direito e Estado, são que possibilitam o fetichismo, essa circulação e essa animação de coisas abstratas que, no entanto, determinam a vida concreta, para que o valor se valorize e se replique indefinidamente. E aí, a partir desses autores que trabalham a derivação do direito, como Evgeny Pachucanes, ou que trabalham mais profundamente a derivação do Estado, a forma política, como Joaquim Hirsch, e aqui no Brasil, o Alisson Mascaro, que foi o meu orientador, foi quem me conduziu por esse campo de estudo, junto com a Solange Teles da Silva, que foi também minha orientadora, num segundo momento do trabalho. Essa reflexão, que já estava lá, bastante interessante, nos debates da derivação do direito e do Estado, eu coloco para dialogar com a Roswitha Scholz e dizer, olha, o Estado é derivado das formas sociais. E o direito é derivado das formas sociais que constituem o modo de produção, a economia. Tradicionalmente, os debates da derivação, como eu falei para vocês, derivam da comunidade mínima da forma mercantil pela própria ordem de leitura do Capital, como se a forma mercadoria fosse o átomo originário de toda a possibilidade de replicação e acumulação de valor. Mas nós sabemos que para a teoria crítica do valor é importante fazer uma compreensão da totalidade do capitalismo, e é justamente por isso que, por exemplo, a Roswitha Scholz e o Robert Kurz, acompanhando o Robert Kurz, vão fazer uma pequena quebra epistêmica, na minha opinião, com o Moishe Postone, dizendo que o Moishe Postone está muito centrado na compreensão da desontologização do trabalho a partir da forma mercantil, e aí isso acaba tendo uma implicação que a Roswitha chama de individualismo metodológico e não ruptura plena com a questão de que o trabalho não é transhistórico. E então, ao invés de tratar como os debates da derivação tratam, a forma jurídica e a forma política como derivadas da forma mercadoria, eu trato a forma política e a forma jurídica como derivadas do valor. Mas de qual valor? Da forma valor que tem a especificação sexual masculina. E assim eu desenvolvo o meu argumento no livro, que se são derivados da forma valor com forma de especificação masculina, são obrigatoriamente também masculinos. E aí, seguindo a Roswitha, eu faço essas afirmações que parecem chocantes, de que se o valor é homem, o direito é homem e o Estado é homem. Significa dizer que foram morfologicamente estruturados e constituídos para permitir a circulação das formas, ou seja, eles são requisitos do fetichismo e da mobilização e da cinesia do movimento das formas, eles são requisitos necessários para que o valor seja esse sujeito automático que se replica a si mesmo, e eles são históricos e determinados, específicos do modo de produção capitalista, e também na sua gênese foram constituídos na forma como arquetipicamente masculinos e na concretude das relações sociais também alijaram as mulheres, porque o sujeito de direito original é macho, era exclusivamente homem, e o Estado, forma política, não reconheceu a mulher como um indivíduo constituidor dentro dessa lógica mitográfica do contrato social, ou seja, não era o cidadão signatário para constituir o Estado justnaturalista, iluminista, liberal, originário. Então, obviamente, direito e Estado são estruturas que também não só sustentam o patriarcado, o machismo e a misoginia, mas eles são alicerces obrigatórios necessários do patriarcado produtor de mercadorias. E aí, a partir disso, eu vou fazer uma problematização bastante dura
para que eu chamo das nossas esquerdas liberais e do feminismo liberal, claramente, que enxergam no direito e no Estado o seu horizonte de luta, né? Acham que não, primeiro estão centrados na luta contra o capitalismo como se fosse uma luta contra a distribuição desigual de propriedade, capital e renda. Segundo, estão centrados os feminismos, por exemplo, na luta contra o machismo, a misoginia, como se fosse uma luta por mudança de cultura, linguagem, atitude e performance, e como se fosse uma luta por ocupar essas formas sociais, Estado e direito, e convertê-las a serviço da emancipação das mulheres. Assim como praticamente todos os nossos partidos de esquerda e as nossas esquerdas em geral estão concentradas nessa ideia, né, de que vão ocupar o Estado e, a partir do momento em que ocuparem o Estado, vão converter a forma política, a máquina burocrática do Estado, num aparato a serviço da distribuição de capital e renda e a serviço dos direitos da classe trabalhadora. Existe sempre, né, um fetiche, né, um apreço, um afeto psíquico pelo direito e pelo Estado. A luta é sempre por mais direitos. Ou se veem, né, os avanços, os novos regimes de acumulação e suas regulações cada vez mais perversas, como esse neofascismo demente que nós estamos experimentando aqui no nosso país, qual é a solução das esquerdas? Nenhum direito a menos. Vamos lutar pela conservação do direito, da forma jurídica, como se fosse o direito que garantisse a emancipação, que garantisse, de fato, garantisse dignidade, que garantisse inclusão, que garantisse distribuição, achando que o direito é um horizonte de luta, que o direito é um espaço para se lutar e em caráter definitivo. E a mesma coisa, essa disputa pelo controle do aparato estatal, da forma jurídica, que a gente não compreende só como os aparatos burocráticos da máquina estatal propriamente, mas também todos os aparelhos ideológicos do Estado que conformam politicamente a sociabilidade, a sociedade e as interações sociais. E de modo que é claro que o direito e o Estado possuem um caráter ideológico, isso é óbvio, mas eu não trato o direito como a ideologia jurídica, ou o Estado como a ideologia do Estado. É também isso, é claro, assim como o patriarcado e o machismo também tem sua dimensão ideológica, assim como o capitalismo tem, e o fetichismo tem suas dimensões ideológicas, mas é mais do que a ideologia. Além de ser ideologia, também é outra coisa, é uma morfologia que constitui estruturalmente essa sociedade ou esse patriarcado produtor de mercadorias. E aí, nesse sentido, vai a minha crítica de que há um equívoco profundo, não só das esquerdas, mas também de todos os feminismos, quando se concentram em torno da forma política e da forma jurídica, achando que as lutas de mulheres são para conseguir mais direitos para as mulheres, para equiparar a mulher ao homem enquanto sujeito de direitos, positivar direitos, quer dizer, escrever direitos das mulheres nas leis, nos ordenamentos jurídicos, achando que isso vai garantir igualdade material na forma jurídica, querem que o Estado, através do seu aparato repressor, criminalize a violência contra a mulher, que é o que há muito tempo a gente já vem chamando de esquerda punitiva, de punitivismo, achando que o direito penal é um instrumento de proteção
dos excluídos e dos oprimidos, que para a gente é uma completa falta de compreensão sobre a morfologia do direito, principalmente do direito penal, com o grande aparato repressor do Estado, e acreditando aí que se tiver mais direitos, garantias de direito, políticas públicas garantidas na lei, implementadas pelo Estado, é que as mulheres vão conseguir igualdade, pertencimento, emancipação, né? Achando que o Estado, né, esse Estado paternalista e protetor, vai ser o que vai cuidar de nós e promover essa inclusão e essa igualdade sempre através do direito, da forma jurídica. Isso, para mim, é um equívoco grave, que tem retirado dos movimentos em geral e do movimento feminista, que é o lugar do qual eu falo como mulher branca, mas como mulher latino-americana, brasileira, tem retirado do movimento feminista qualquer capacidade de superação do patriarcado produtor de mercadorias e da verdadeira emancipação de nós mulheres, que passa por rupturas drásticas e não por meros reformismos, por crença na forma jurídica, na forma política, e muito menos por simples mudança de cultura simbólica, de atitude, roupa, penteado, aparecer na mídia de determinada forma, né? Obviamente, essas diluições estéticas da luta também são problematizadas por mim no livro, e aí, nesse sentido, é que eu organizo esse texto. Eu fiz um esforço teórico de fôlego, claro que eu não consegui dar conta, claro que eu não dei conta das divergências que existem no interior da própria teoria crítica do valor, em caráter de muita profundidade, mas só naquilo que diz respeito a Rosvita e a seus embates com o pessoal que ficou na crise quando houve a cisão, porque foi um trabalho de fôlego, e em que eu precisei me empenhar bastante e tentei cobrir os máximos flancos possíveis, as máximas frentes possíveis, naquilo que eu considero um primeiro chamamento ao debate, um primeiro chamamento à atenção para esses aspectos, porque o que a gente tem visto aí pautar a esquerda liberal, os movimentos feministas, praticamente todos liberais, é algo absolutamente preocupante, e a minha tentativa é contribuir de alguma forma nesse sentido, para ver se a gente encontra de novo o caminho de raição da luta. É isso, querida, eu fico aberta aí a críticas, debates, perguntas. E a todo mundo que ouviu, que estava acompanhando também aí por todas as redes do Crítica Radical, dizer, gente, que eu fico muito emocionada, saber que tem tantas companheiras e tantos companheiros também, homens que apoiam a nossa abordagem, e tantas companheiras que estão dispostas a repensar também as nossas estratégias de luta no feminismo e caminhos de emancipação, dizer que a gente fica mesmo esperançosa, eu saber da toda a luta histórica do Crítica Radical. Para mim é uma honra estar aqui nesse espaço, e sempre com essa esperança, né? Apesar de tudo parecer cada vez mais difícil, a nossa esperança não pode esmorecer, e a nossa luta tem que se fortalecer e encontrar esses caminhos de emancipação. Muito obrigada, viu?